Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Hoje, uma manhã de quarta-feira bem frienta por aqui. Hoje nós estamos todos encapuzados aqui em casa, porque o dia esfriou, mas isso não nos impede de nós aprendermos e nos aquecermos com a palavra de Deus hoje, queridos. O tema do nosso devocional é mãos livres. Eu quero ler com vocês, queridos, eu acho que é a história mais conhecida da Bíblia, que é a história de Davi e Golias. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é tão lindo, mas Deus é tão lindo que o Senhor sempre tem algo novo para nos ensinar. E esse é o devocional que eu quero tratar com vocês. Como eu falei, a história de Davi e Golias é muito conhecida. Eu tenho certeza que você conhece de cor e salteado cada pedaço dessa história. Mas eu tenho certeza que você nunca se atentou a esses 2 versículos que nós leremos hoje. E aí a gente vai discorrer juntos, tá bom? Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17. Eu vou ler com vocês os versículos 20 e 22. Eu vou contextualizar e aí eu leio eles, tá? Fala que Saul e todos os homens de Israel, eles estavam lá no vale de Elá, eles estavam lutando contra os filisteus. Aí entra o versículo 20 que diz assim, no dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Só a parte A do versículo. Então, aí fala que os israelitas e os filisteus, eles estavam lá, né, se preparando para a batalha, eles se colocaram em ordem, eles estavam ali se colocando em ordem de combate e eles estavam se preparando para a batalha, certo? No versículo 22 fala, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando ele chegou lá, perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Queridos, se atente a esses 2 versículos, versículo 20 e o versículo 22. O que acontece? Nesse pedaço, nessa batalha de Davi contra Golias, né? Aqui 1 Samuel 17 faz com que a gente entenda que Davi, ele saiu da sua casa e a gente acompanha ele até a frente da batalha. Só por conta desses 2 versículos, presta atenção, a gente viu Davi saindo da casa dele e indo lá para o campo de batalha. Só que 2 frases passam despercebidas, queridos. No versículo 20 fala assim, Davi deixou as ovelhas com um guarda. Essa é a primeira frase. E a segunda frase despercebida é no versículo 22, que fala assim, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Queridos, é muito interessante a gente pensar que Davi, ele não seria vitorioso se ele não tivesse se disposto a deixar para trás as suas ovelhas e os seus pertences. Pense nisso, Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Só que aí, quando Jessé falou para ele, vai lá, leva as coisas para os seus irmãos, vai lá no campo de batalha, ele deixou as ovelhas dele com outra pessoa cuidando para ele resolver essa nova coisa, essa nova tarefa que tinha vindo para Davi, né? E também fala que ele ele carregou algumas coisas para entregar lá para os irmãos dele, né, na batalha. Só que ele também não ficou com isso na mão. Ele fala no versículo 22 que Davi deixou aos cuidados do guarda da bagagem. E aí sim ele correu para a batalha. Queridos, imagine Davi indo para a guerra arrastando um rebanho de ovelha e uma bagagem atrás dele. Vocês imaginam se isso ia dar certo? É muito, muito certeiro que não ia dar certo. Queridos, o que Deus falou comigo nesse devocional hoje? O Senhor falou para mim que a capacidade de Davi de deixar para trás as coisas certas fez ele estar pronto. Grave isso, a capacidade de Davi de deixar para trás as coisas certas fez ele estar pronto. Quando a gente pensa nessa batalha, quando ele enfrentou Golias, Golias foi lá, Golias amaldiçoou Davi, Golias chegou cheio de marra ali, falando, o que você está pensando, né?
Você vai vir comigo contra mim com paus? Ele até fala isso para Davi, sabe? Ele meio que não acreditou em Davi, né? Só que Davi fala bem assim para Golias, queridos. No versículo 45, Davi fala: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. No versículo 47, ele fala: toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança. Queridos, será que quando a batalha também vier nas nossas vidas, nós teremos a fé necessária para nos posicionarmos como Davi fez? Será que nós teremos a confiança de rejeitar as coisas para a gente usar as armas escolhidas pelo Senhor? Queridos, esse devocional mexeu muito comigo hoje, porque para nós, a batalha hoje em dia pode parecer um pouquinho diferente dessa batalha que Davi enfrentou com Golias, mas eu quero te dizer que o princípio da batalha é o mesmo, queridos. Deus, ele pode nos pedir para deixarmos o que nós estivemos fazendo, para que nós possamos cumprir a nova atribuição que Deus nos dará. E aí eu te faço uma pergunta: quando Golias aparecer, você estará pronto? Você estará pronta? Queridos, que nós tenhamos as mãos livres para a batalha. Talvez hoje o Senhor está exigindo de nós que a gente abandone, que a gente deixe aos cuidados de outra pessoa aquilo que talvez Deus pediu de nós lá atrás, mas que hoje Deus está nos dando uma nova atribuição, queridos. Eu fiquei muito maravilhada quando eu entendi a capacidade de Davi, quando ele delegou essas funções. Ele deixou o rebanho dele com uma pessoa cuidando. Os pertences que ele levou para a batalha, ele deixou com o guarda da bagagem. Ele correu para a batalha com as mãos livres, queridos. Se ele tivesse com coisas nas mãos, como é que ele pegaria a funda? Como é que ele pegaria aquela pedra para acertar em Golias? Pare para pensar nisso. E eu gosto muito também, queridos, do Salmo 144, versículo 1, que diz assim: bendito seja o Senhor, rocha minha, que treina as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Queridos, que o Senhor possa mesmo treinar nossas mãos para as batalhas que nós estamos enfrentando e para as batalhas que a gente ainda vai enfrentar. Que nós tenhamos a fé necessária para se posicionar, que nós tenhamos confiança nas armas espirituais que o Senhor tem nos dado, que nós possamos estar prontos, queridos, porque às vezes o Senhor está pedindo algo de nós e que a gente precisa deixar para trás as coisas certas para a gente estar prontos. Ai, queridos, como essa palavra mexeu comigo hoje. Eu espero que, pelo poder do Espírito Santo, você possa entender também essa meditação e que você possa ler aí na sua Bíblia 1 Samuel 17, versículo 20 e 22. Que você se lembre que nós precisamos ter as mãos livres para a batalha. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, por essa história de Davi e Golias. É uma história tão conhecida, mas esses 2 versículos passavam batido, ó meu Deus, diante dos nossos olhos. Senhor, obrigada porque às vezes o Senhor tem pedido algo de nós, mas é tempo também de talvez o Senhor exigir outras coisas de nós e a gente não está enxergando, Senhor. Que a gente possa ter as nossas mãos livres para a batalha, meu Deus. Que nós possamos, ó Pai, delegar funções e nos submetemos àquilo que o Senhor está exigindo de nós agora. Pai, que nós estejamos prontos para enfrentar os Golias que têm se levantado na nossa vida, Senhor. Tira de nós, Pai, todo medo, toda ansiedade, que nós possamos vencer, meu Deus, todos os gigantes, todos os levantes. Deus, nós perguntamos ao Senhor hoje o que o Senhor deseja de nós.
O que nós precisamos fazer hoje, Senhor? Que o Senhor venha falar conosco, meu Pai, que nós estejamos prontos, que o Senhor treine as nossas mãos para a batalha, que o Senhor nos ensine a combater, meu Pai. Nós queremos ser vitoriosos, assim como Davi foi, mas não lutando com a nossa própria força ou com armas de guerra. Nós queremos lutar, Senhor, com as armas espirituais que o Senhor tem colocado sobre nós, meu Deus. Nos abençoe nesse dia, Pai, nos ajude, Deus, a ser guerreiros, guerreiras que lutam, que não fogem à luta, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse dia e que nós possamos deixar de lado tudo aquilo que tem ocupado as nossas mãos e que diante das batalhas, Senhor, nós tenhamos as mãos livres para guerrear, Senhor. Em nome de Jesus, nós te amamos e nós te bendizemos nesse dia. Amém.